Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como nós descrevemos movimento em um fluido. Então na física, até aqui, nós sempre fomos acostumados a descrever as propriedades dos objetos com a física dos sólidos. Então lá tinha o carro, o trem, uma pessoa andando. Então a pessoa tinha velocidade, o trem tinha velocidade, o carro tinha velocidade. A velocidade era uma propriedade que pertencia ao objeto. E isso não era válido apenas para velocidade, tá? Isso valia para a temperatura, para o volume ocupado, seja lá qual fosse a propriedade trabalhada, ela sempre pertence ao objeto. Então não importa onde o carrinho está, aonde ele vai, as propriedades acompanham esse objeto. Então, se o carro num ponto inicial, no tempo zero, estava aqui, ele tinha velocidade zero, ele começa a acelerar, o carro ganha aceleração, sua velocidade vai aumentando progressivamente, onde quer que ele esteja. A posição, inclusive, também é uma propriedade dele, também pertence ao objeto. Tá? Onde ele está em cada tempo é algo a ser determinado, é algo que é dele, é da trajetória dele. Tá? Esse é o jeito tradicional que a gente descreve as propriedades. Todas as leis da física foram feitas dessa forma, foram descritas dessa forma. As leis de Newton são assim. Tá? Então, cada objeto tem a sua propriedade. A gente referencia as propriedades no objeto. Então, esse carro é vermelho, esse é azul, esse é amarelo. A cor é uma das propriedades possíveis, seja lá qual for. Então, o que isso acontece? O que isso tem a ver com o fluido? A gente pode trabalhar com os fluidos da mesma forma. Obviamente, não é tão fácil isolar um pedaço de fluido, mas a ideia é essa, tá? É como se nós tivéssemos volumes com rótulos, que a gente pudesse falar assim, esse pedacinho de fluido, eu vou colocar um tagzinho nele, vou marcá-lo de alguma forma, vou dar um número para ele, um rótulo, seja lá o que for, e vou acompanhar. Conforme esse fluido vai se movimentando, conforme a água vai escoando, eu vou vendo como que as propriedades vão variando. Ele está esquentando, está esfriando, está ficando mais rápido, mais devagar. E aonde ele está. Isso também é uma propriedade a ser determinada. Então, no caso, todas as propriedades do fluido vão ser dependentes do quê? Do tempo. Tá? A cada tempo ele vai ter um valor de propriedade. E do rótulo do fluido, do objeto. Como se fosse do carrinho, no caso. Então, assim, esse tipo de especificação, essa forma de descrever o movimento de um fluido, as propriedades de um fluido, a gente chama de especificação lagrangiana, que foi o Lagrange que embolou essa forma de descrever. E as leis da física vão funcionar normalmente, tá? Vai ser no tempo, segundo a lei de Newton, vai ser descrita de forma normal nesse caso, porque não é tão diferente do caso do sólido. Por mais que a especificação lagrangiana faça sentido e seja útil, a gente utiliza ela no mundo real, ela tem algumas limitações. A primeira é que é relativamente difícil você acompanhar uma parcela de fluido. O melhor que a gente tem para se fazer é colocar alguns marcadores, se usa algum corante para analisar a posição com imagens, pode-se usar boias, flutuadores, derivadores, tem técnicas de se trabalhar de forma lagrangiana com fluido, mas é mais difícil operacionalmente. Outra questão é o interesse também. Às vezes nós estamos focados em um ponto. Tá? Você quer saber o valor das propriedades não conforme a água se propaga. A gente quer saber o valor da propriedade em um lugar específico. A gente vai lá medir. A gente põe o nosso instrumento de medição naquele lugar. E como é que isso aí funciona? É a mesma coisa? Okay. Não vai ser igual o caso lagrangiano. Tá? Então, na brincadeira aqui dos carrinhos seria o quê? Seria o equivalente a ter um radar. Você põe um radar e aí você mede a velocidade de cada carro. Não, você vai medir a velocidade do carro que passar no radar. Tá? A propriedade, velocidade no caso, não vai mais pertencer a cada um dos carros. Ela vai estar referenciada no espaço. Ela vai estar referenciada nesse meu radar, onde ele está, naquela posição. Então, na posição que eu estou medindo, no tempo zero passou um carro 30 km por hora. No tempo 2 passou um outro carro 50 km por hora. No tempo 3 passou um carro 80 km por hora.
No tempo 4, passou um carro a 30 km por hora de novo. Então, no caso, a gente observou toda uma variação de velocidade, mas não foi o mesmo carro, não foi o mesmo objeto, não foi a mesma matéria que teve essa mudança de propriedade. O que eu fiz foi observar a velocidade, né, a propriedade do carro que estava passando naquele ponto, naquele momento. E é só isso que essa forma de medição faz. A gente referencia as propriedades no espaço e no tempo, e não mais na matéria que detém essa propriedade. E isso muda bastante as formas de observar. Esse é um jeito bem tradicional e se eu trabalhar com fluido e é até intuitivo. É a ideia de você ir colocar um termômetro na água para medir. Ou se colocar numa tubulação um sensor de pressão num lugar específico. A gente mede a propriedade da água que estiver passando ali, do fluido que estiver passando ali no momento da medição, seja ele qual for. E depois para onde ele vai, a gente acaba perdendo essa informação, já não importa mais, a gente só importa o valor da propriedade naquele ponto. Essa forma de descrever as propriedades é a especificação euleriana. E isso aí muda também bastante como é que a gente vai descrever. Obviamente é só uma forma de descrição, tá? Tanto a lagrangiana quanto a euleriana funciona e tem que dar certo. Quando a gente for trabalhar com as variações temporais das propriedades, tem que ser igual nas duas, no final das contas. Você tem um aquecimento, um esfriamento, tem que aparecer nas duas. Uma aceleração, não importa. Mas como isso vai aparecer, vai ser diferente. Para exemplificar, dessa vez eu não tenho nenhum esquema com água. Eu acho que ia ser muito difícil de visualizar. Montei mais um aqui, não tem que usar um pouco de imaginação, né? Então, qual que é a ideia aqui? Eu canalizei para ficar um movimento unidimensional e as bolinhas vão representar parcelas de fluido, tudo bem? Então, num primeiro caso, vamos falar um pouquinho da descrição lagrangiana. Então, eu vou escolher uma parcela de fluido para acompanhar, tá? Para ficar mais fácil, a gente troca aqui. Pronto. Então, essa é a nossa parcela de fluido de interesse que a gente vai trabalhar agora. E vamos pensar numa propriedade, poderia ser velocidade, mexendo, mas vamos ficar com temperatura. A temperatura acho que é uma mais tranquila de todo mundo conseguir abstrair. Então, conforme o tempo passa, se tiver uma corrente, vamos supor que seja talvez um movimento ondulatório para dar certo aqui nesse espaço. Então, conforme a temperatura passa, o tempo passa, isso aqui vai andando para cá e depois volta, vem andando todo mundo para cá. Então, nesse meio tempo, o que a gente tem do nosso elemento de interesse? A velocidade dele fica mudando, a gente sabe que ela é uma velocidade que oscila, a posição muda, hora está aqui, hora está ali, e a temperatura vai depender se tem alguém interagindo com essa parcela. Se ela está tomando sol, se tem alguma outra fonte de calor, ou se tem alguém removendo calor, talvez um vento soprando, ou alguma coisa assim, algum mecanismo que retire calor do sistema. Então você tem que a temperatura do nosso elemento de controle, né, do elemento que a gente segue, vai depender simplesmente da sua variação no tempo devido a fontes ou sorvedores externos ou internos, que seja, dependendo do tipo de propriedade. Tá? Então isso aqui seria um caso de uma propriedade lagrangiana, a gente consegue ficar acompanhando o nosso elemento de fluido como se fosse um objeto sólido. Dando continuidade no nosso exemplo, agora vamos imaginar que a cor representa a temperatura do fluido. Tá? Então o azul é mais frio e vai esquentando, o vermelho é mais quente, depois vai esfriando de novo. Tudo bem? Então agora a gente não está interessado em nenhuma parcela específica, tá? A gente não vai mais ficar na descrição lagrangiana. A cor simplesmente vai indicar a temperatura que a água está, vai continuar sendo unidimensional, né? Só vai para frente e para trás. Aqui seria só isso mesmo, tá? E aí, o que a gente faz? Como é que a gente vai medir a temperatura? A gente vai precisar de um termômetro. Eu vou fingir que isso aqui é o nosso termômetro e eu vou medir aqui, nesse ponto. Então eu vou medir toda vez que a água passa aqui, eu meço, talvez a cada 10 segundos, 1 minuto, não importa, em alguma frequência de medida,
a gente mede o valor da água que está aí. Então, se começar a medida num certo momento, lembra que no caso lagrangiano, como é que fazia para a temperatura do nosso volume lá de controle, né, da nossa bolinha vermelha mudar? Tinha que ter uma fonte de calor ou um sorvedouro. Então, você tinha que ter alguém esquentando aquela água, aquele volume, ou você tinha que ter alguém esfriando. Não tinha outro jeito de mudar. Tá? Então, vamos supor aqui que a gente não tem nenhuma fonte nem sorvedouro, ou que eles se empatam, tá? Toda a energia que entra, sai, todo aquecimento é resfriado. Então, na prática, é como se não tivesse. Tudo bem? Então, quando isso acontece, a gente não teria variação de temperatura no caso lagrangiano, correto? Não ia mudar. A temperatura da nossa bolinha lá ia ficar sempre igual. E o que acontece aqui no nosso euleriano? Supondo que tivesse a temperatura dessa forma e você tem uma corrente, conforme passa o tempo, tá, eu estou aqui medindo, está uma temperatura fria, passa o tempo, continua fria. Está passando o tempo, a água está se mexendo, opa, eu estou medindo que aumentou a temperatura. Tá, o nosso sensor acabou de medir que a temperatura aumentou. A temperatura está aumentando de novo. Estou medindo uma temperatura cada vez mais quente. Chegou no máximo. Tá? E aí de repente começa a medir mais frio, mais frio, mais frio, mais frio. Isso está certo? O que é que foi medido? O que aconteceu nesse caso? A gente sabe que a temperatura não mudou. Você está vendo aqui que não mudou, está todo mundo com a temperatura original. O que aconteceu então? Por a gente ficar fixo no espaço e medir simplesmente a temperatura do fluido que passa naquele ponto, a gente acaba medindo variações que não necessariamente ocorreram no todo. Tá? Então não teve um aquecimento aqui. Mas a gente mediu um aumento de temperatura. Mas a gente simplesmente mediu esse aumento de temperatura porque passou uma água mais quente ali. Originalmente a distribuição não estava igual. Você tinha variação no espaço da temperatura, ou de seja lá qual propriedade for. E com o movimento da água, do fluido, você consegue ver que tem uma mudança local. Nesse local teve uma mudança no valor. Mesmo que no total não tenha tido mudança nenhuma, porque está todo mundo preservando a temperatura. Então o que a gente precisa, nesse caso euleriano, para ver uma mudança local? Você pode ter o que a gente chama de advecção da propriedade. Tá? A temperatura foi advectada para lá. Primeiro se advectou uma temperatura mais quente, depois a gente advectou uma temperatura mais fria. Então, para a gente ter advecção de propriedade, é importante que a gente tenha, sabe o quê? Uma variação dessa propriedade. Se as bolinhas azuis forem todas da mesma temperatura e eu for medir, elas podem ir para lá, podem ir para cá, podem ficar se movimentando, o que for, que a gente sempre vai medir a mesma temperatura nesse ponto, se elas ficarem fazendo isso. Tá? Fiquei trocando as propriedades de posição, mas não teve advecção nenhuma de temperatura, porque não tinha variação no espaço. Então, tinha uma água, a água trocou, né? A água que você está medindo está trocando, mas você está medindo sempre a mesma propriedade porque ela não está variando no espaço. Tá? É diferente do caso onde você tem um gradiente. Ora você mede mais quente, ora você mede mais frio, ora você mede mais quente, ora você mede mais frio. Tá? Então, nesse caso, o que a gente fez é, a gente tem uma medida local, tá? Para ter a variação total da propriedade, né, da temperatura, a gente precisa sempre levar em conta o que é a medida local e o que é a advecção da propriedade. Vamos então descrever a nossa temperatura. Tá. Então, a temperatura eu vou representar pela letra T e nas coordenadas eulerianas que a gente fez, né, considerando unidimensional, ela vai variar no tempo e no espaço, que eu vou usar só a letra X para representar aquela coordenada. Então, para variar, nós estamos interessados na variação de temperatura e não na temperatura em si. Tá? Então, a gente vai ter que a variação da temperatura vai ser a variação da temperatura no tempo
tá? A variação total da temperatura vai ser a variação parcial da temperatura no tempo, vezes o quanto variou de tempo. E vai ser a variação parcial da temperatura no espaço, vezes o quanto variou no espaço, ok? Então, com isso, a gente consegue ver que a variação total da temperatura no tempo, né, sua derivada no tempo total, vai ser a variação parcial no tempo, mais, que eu vou inverter a ordem, tá? Não tem problema nenhum. Dx dt. Vocês conhecem esse termo, né? Quem que é a variação do espaço no tempo? Vamos pensando. Tá. A variação do espaço no tempo nada mais é do que a velocidade, que no caso da componente x a gente vai usar a letra u, igual a gente combinou anteriormente. Então o que a gente tem aqui é que a variação total da minha propriedade, isso aqui vai ser igual à variação lagrangiana, inclusive, tá? E na coordenada lagrangiana, simplesmente as propriedades variam com o tempo, assumindo que a gente está seguindo a mesma parcela de fluido. Cai na física tradicional que a gente está acostumado. Mas no caso de você ficar parado num ponto medindo, né? Na coordenada euleriana, em que as propriedades dependem da posição, a gente sempre vai ter uma componente local, que é justamente essa que você mede, né? Que você vai lá e fica parado e vê a variação naquele ponto específico, mais um fator de correção que vai ser a sua parte advectiva, que vai ser o transporte da sua propriedade, a advecção da sua propriedade pela velocidade. A velocidade vai carregar essa sua propriedade, mas quanto que ela carrega de propriedade? Depende de como a sua propriedade varia no espaço. Depende do gradiente dela. Se sua propriedade não variar no espaço, ela tiver um gradiente zero, sua velocidade não vai carregar nada. Então vamos generalizar isso aqui um pouquinho, certo? Isso aqui a gente fez para temperatura, mas a verdade é que vai valer para qualquer função, né? Então qualquer função f, sendo f, agora vamos generalizar no espaço tridimensional. Então, como é que vai ser o resultado? Vai ser bem parecido, né? Eu não vou fazer todos os passos aqui, né? Mas a variação total desse f, e esse f pode ser quem? Pode ser a temperatura, pode ser velocidade, pode ser qualquer coisa vetorial ou não. Pode ser a pressão, seja qual for sua propriedade, a variação total dela no tempo vai ser a local, mais a advecção em cada uma das direções, tá? Aqui vai ter o ΔF, ΔX, mais o V, que é a velocidade na componente Y, ΔF, ΔY, mais o W, que é a velocidade na coordenada vertical, ΔF, ΔZ, que é a variação parcial na vertical, né? Ou seja, o gradiente vertical dessa propriedade f. E aqui com um pouquinho de cálculo vetorial a gente consegue simplificar essa notação. Só por uma questão de organização mesmo, tá? Ainda fica o ΔF, ΔT, mas agora a gente pode escrever a velocidade na forma vetorial dela. Tá? O produto escalar com o nosso operador diferencial, que nós vimos já em outra aula, representa a variação em cada uma das componentes, né? Então, quando faz essa operação escalar, tá, o resultado não vai ser mais um vetor, né? O operador diferencial nabla, ele tem formato de vetor, embora ele não seja um vetor especificamente, né? Quando ele está com o produto escalar com a velocidade, vai ser o quê? Vai ser o del f mais v del y mais w del z, aplicado na sua função f qualquer. Então aqui fica o caso geral para as três dimensões, que a gente tem que a variação total de uma propriedade f qualquer vai ser igual a
variação parcial dela no tempo, né? Variação total no tempo. Vai ser igual a variação parcial no tempo mais a velocidade vezes o gradiente dessa propriedade. Então isso aqui, essa parte a gente chama de derivada local e essa aqui é a derivada advectiva, né? Essa aqui é a variação local da sua propriedade, essa aqui é a variação advectiva, que ocorre simplesmente porque sua propriedade, se ela não for homogênea no espaço, né? Ela tiver variação no espaço, ela tiver um gradiente no espaço, a velocidade consegue carregar diferenças da propriedade para outros pontos. E com isso talvez a gente enxergue uma variação, sendo que é possível, se esse termo for equivalente a esse, só com esse sinal trocado, a gente nem precisa ter variação no tempo. Era o que a gente comentou no exemplo anterior. Você pode não ter nenhuma variação no tempo das propriedades, você simplesmente faz uma redistribuição dos valores dela, supondo que tem uma variação no espaço, e você vai ficar parado num ponto vendo uma variação dessa propriedade no tempo, sem ela existir. E com isso a gente simplifica. É usual a gente fazer o quê? Definir um operador daqui para frente. Apesar de a variação total ser representada por Dzinho, tá? Isso é comum em cálculo. Em mecânica de fluidos, de forma geral, a gente trabalha com o D maiúsculo só para não confundir. É a mesma coisa que esse Dzinho, ele representa a variação total. Só para deixar claro com esse Dzão que a gente está trabalhando com a notação euleriana. Então fica sendo esse operador a derivada total, né? Ou derivada material ou derivada substantiva, é igual a derivada local, que é essa parcial no tempo, mais o vetor velocidade, produto escalar com o nosso operador diferencial, aplicado na propriedade que for. Então, a partir de agora nós temos esse novo operador, é um novo tipo de derivada que é utilizado bastante em fluidos quando a gente está na especificação euleriana, que é a mais comum, que nada mais é do que você ir num lugar e medir as propriedades daquele lugar.